Olá, tudo bem? Suba o primeiro degrau. Não é preciso ver toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Este é um pensamento de um grande ativista mundial americano, Martin Luther King, que muito nos ensinou, e com esta frase já podemos começar aqui a nossa reflexão de hoje. Antes, eu gostaria de lembrar, hoje mesmo eu estava aqui refletindo e pensando, porque ontem participei de um grande evento em Bocaiúva, chamado Good Times, em que participei fazendo a participação do Conservatório Lourenço Fernandes, que completou nesse mês de março 62 anos. Então, isso com certeza é um grande feito na arte, na cultura, na história do norte de Minas Gerais, porque grandes artistas já saíram ali do conservatório, grandes ativistas, e estão por todas as Minas Gerais, por todo o nosso Brasil e o mundo. Um abraço a todos que tiveram essa iniciativa. E falando em iniciativa, este é um assunto muito interessante. Na verdade, nós observamos que muitas das pessoas que se desenvolvem nas áreas de sua vida têm muito a ver com essa palavra, a palavra iniciativa, ou por outro lado, poderíamos dizer também, na cultura militar, a gente fala muito sobre isso, dessa virtude, que é a proatividade. E é isso, a proatividade, a iniciativa tem a ver com essa ideia em que nós realmente vamos fazendo algo ou vamos iniciar algo sem precisar que outra pessoa determine o que você precisa fazer, que ela lhe dê uma ordem, que ela te lembre que você tem que fazer algo, mas que você antecipe acontecimentos, tenha uma visão dos resultados, uma visão de consequências que podem ter posteriormente, futuramente, se você agir assim. Isso também tem uma certa conexão com prevenção, e lidamos muito com isso. Prevenir tem a ver com antecipar. E olha que interessante, por que nós temos aí muitos artistas, grandes personalidades no mundo que se destacam de tal maneira em que corredores, esportistas, que eles se destacam tanto e muitos de nós ficamos admiradíssimos com isso. Por quê? Porque eles são pessoas, muitas das vezes, autodidata. Ou seja, eles fazem o que eles determinam a ser feito sem, no primeiro momento, esperar que alguém lhes diga que eles têm que fazer. Eles acreditam em si, eles acreditam no seu talento, naquela sua habilidade, e eles desenvolvem aquilo dia a dia, de forma focada, determinada, de forma consistente. E é por isso que eles se destacam, tanto. E isso faz parte de nós em várias das nossas áreas. Estou apenas citando alguns exemplos. Muitos de nós também temos sucessos nas nossas áreas por agirmos assim. Agimos com esse autodidatismo, ou seja, nós não precisamos esperar que outros criem as demandas para nós, mas nós mesmos criamos as nossas demandas e as desenvolvemos buscando a perfeição, buscando esse melhoramento. Não é verdade? E é interessante que o próprio Oscar Wilde, ele traz uma frase, um pensamento para nós, que é o seguinte: o descontentamento é o primeiro passo na evolução do homem e de uma nação. Então, nós temos que ter esse descontentamento, essa insatisfação positiva. Olha que interessante, palavras que se contrastam, palavras que trazem uma certa emoção, mas ela quer dizer isso para nós. Se nós tivermos essa vontade a mais, tivermos buscar essa energia de nos desenvolvermos mais, com certeza esse descontentamento, essa insatisfação pode nos levar a níveis muito maiores do que imaginamos. Então, essa é a chave, Interessante, vocês observaram que esses dois pensamentos,
esses dois pensadores trouxeram a ideia de dar o primeiro passo. Quantas vezes permanecemos inertes perante as situações da vida? Ficamos esperando passivamente, ficamos aguardando, ficamos ali naquele medo, ficamos ali, talvez, até covardes, intimidados. Olha só, isso é realmente um perigo para nós, perigo para a nossa vida. Lembra aqui, talvez alguns não conheçam, mas há uma passagem bíblica em Apocalipse 21:8 que traz para nós essa ideia de que aqueles que são tímidos, abomináveis, mentirosos, homicidas, a eles está reservada uma parte no lago que arde fogo e enxofre. E quando se diz nessa passagem bíblica, timidez tem muito a ver com isso, com medo, com covardia, com essa situação que a pessoa ela não quer se expor, ela tem medo de se expor, ela tem medo de saber o que vai acontecer depois. Então é interessante que nós desenvolvamos essas habilidades no sentido de que se você não fizer nada, ou se você falhar, quase que é a mesma coisa. E a falha, ela não é nada mais do que um passo para uma nova visão, para um novo aprendizado. Interessante que quantas vezes nós observamos que é o movimento é que faz a vida. A vida é animada, né? A alma é animada, o ânima, né? Tem essa origem, né? De alma, de ânimo, se faz no movimento, em fazer com que as coisas aconteçam. Com iniciativa, com proatividade. Alguns de vocês têm acompanhado que no ano passado, inteiro praticamente, principalmente ali no segundo semestre, nós desenvolvemos um livro, que está até aqui do lado, um livro que chama-se Mova o Mundo, que tem origem aí na filosofia de Platão, de Sócrates, que traz essa ideia de nós começarmos por nós, para que nós cheguemos ao nosso intento, ao nosso objetivo e tenhamos esse sucesso. Gostaria aqui de trazer um conto que ele é ilustrativo, mas pode fazer-nos refletir bem sobre isso. Não sei se você já ouviu, há um conto em que havia uma vaca na árvore. Olha só, havia uma vaca na árvore. E nesse sentido, passou, uma pessoa transitou ali e começou a enxergar, a ver essa vaca na árvore. E para nosso entendimento, estranho até, essa pessoa passou, observou e como se nada estivesse acontecendo. Olha só, Pouco tempo depois, passou uma nova pessoa ali naquele caminho, naquela estrada, e observou novamente que havia uma vaca na árvore. Pelo amor de Deus, hein? E aí, aquela pessoa passou, observou, começou a rir, como se aquilo lá fosse um show, como se fosse algo assim para ficar somente ali, observando e rindo. Essa pessoa passou também, não resolveu nada. Preste atenção. E aí, a partir daí, veio uma terceira pessoa. A terceira pessoa, olha só, ela veio transitando ali por aquela estrada, aquele mato, e viu essa vaca na árvore, e ela compreendeu e ficou assim, contemplando, observando, buscando refletir, e começou a se perguntar, olha só, a dúvida, na questão de se questionar. Quando a gente se questiona, a gente se movimenta, a gente sai do lugar, sai da inércia, sai dessa zona de conforto que é o perigo da nossa vida. E ele começou a se perguntar, uma vaca na árvore? Como assim, uma vaca na árvore? E aí, a hora que ele percebeu isso, ele ficou se perguntando, mas olha só, eu nunca soube que vaca subia em árvore. Se fosse alguns felinos, por exemplo, sobem em árvore, mas vaca? Ficou ali se perguntando, se entrando em dúvidas. E a partir do momento, então, ele fez mais uma pergunta a si, a si mesmo. O que estava acontecendo? Ele pensou, uma vaca na árvore. Como essa vaca subiu nessa árvore? Olha só, primeira pergunta que ela faz a ela, Depois,
ele se pergunta o seguinte: o que essa vaca está fazendo? O que essa vaca está fazendo em cima da árvore? Será que ela está correndo de alguém, meu Deus? Né? Ficou se perguntando ali, de alguma coisa, de algum bicho, de algum predador, né? E, para fechar essa questão, ele se perguntou: e agora, como essa vaca vai fazer para descer dessa árvore? Bom, moral desse conto, dessa história, é o seguinte: é justamente nós não sermos conformados com o mundo, nós não sermos conformados apenas com o que está ao nosso redor, mas a gente compreender que nós temos que nos questionar, nos perguntar, observar com atenção e verificar qual atitude podemos tomar a partir dali. Com certeza, esta pessoa, em dado momento, ela foi fazer algum contato, seja com um bombeiro, seja com um órgão que possa resolver aquele problema de tirar aquela árvore, né? Porque ali ela pode trazer grandes problemas, né? Não só ali para aquele lugar ali, mas pode causar um acidente. Essa vaca em cima da árvore, pelo amor de Deus, né? Então, é isso. A questão é, nós não permanecemos inertes ao que acontece a nós. Nós temos que nos posicionar, nós temos que estar realmente atentos nessa observação, nessa contemplação das coisas e tomar uma atitude. Não ser aquelas pessoas que ficamos apenas apontando as coisas e dizendo: oh, coitado, oh, meu Deus, olha só. Parei, tá bom que você exclamou dessa maneira, mas e aí, qual atitude você vai ter? É a ideia de compaixão, né? Que é a gente não só apontar o que está acontecendo, mas você vai poder fazer algo para resolver, para transformar aquela questão. E claro, se você não consegue resolver, então que procure quem possa resolver. Tome uma atitude na vida, né? Tome uma atitude no seu mundo. Tome uma atitude na sua casa, na sua rua, perante as suas coisas, né? O seu quarto, que com certeza a gente vai ver, nós vamos observar que os nossos resultados serão outros, a nossa mentalidade será outra e nós vamos conseguir vencer e conquistar muito mais em nossa vida. Então, né, no mais, gostaria de desejar para todos, né, um excelente dia, que Deus abençoe muito você e que possamos nos encontrar, né, daqui a alguns dias, se Deus quiser. Tá joia? Então, até mais. Tchau, tchau.